Boa tarde a todos. Vamos entender um pouco mais sobre justiça. Para entender mais sobre esse assunto, sobre justiça, nós vamos ver que a estátua símbolo da justiça no Brasil, ela tem os olhos vendados, ou seja, a justiça cega. Isso significa que a justiça, ela é para todos. Justiça cega significa justiça para todos, sem olhar os lados, sem dois pesos e duas medidas. Isso significa a estátua com os olhos vendados. Mas também a justiça cega pode significar que alguém precisa conduzir a justiça. Alguém precisa guiar a justiça porque ela é cega. E o que pode guiar a justiça? O que pode conduzir a justiça? É preciso entender sobre isso, é preciso saber que o que dá diretriz à justiça, o que guia a justiça é a lei. Ou seja, a justiça ela é nada mais nada menos do que o cumprimento da lei. E uma vez que a lei é que guia a justiça, a lei ela dá direção à justiça, nós precisamos entender que muitas pessoas falam que tem brechas na lei, tem falhas na lei. E eu quero dizer que não existe falhas na lei, não existe brecha na lei. Muitas pessoas colocam falhas na lei, isso é verdade. Muitas pessoas colocam brechas na lei. Mas a lei, ela não tem brecha. A lei, ela não tem falha. Porque a lei é universal. A lei, ela é mundial. Então, as pessoas entendem que no Brasil não tem justiça. A lei é frouxa, a lei é branda. Não, irmãos. Na verdade, precisamos saber que nós vamos pegar exemplo da Tailândia, por exemplo, Indonésia, aonde as pessoas são executadas se entrar com droga lá, se entrar com cocaína na Indonésia, na Tailândia, elas são executadas. Aí muitas pessoas falam, ah, mas é a lei daquele país, é a lei daquele país. Primeiro, irmãos, nós vamos entender o seguinte, não é a lei daquele país, a lei ela é mundial. Só que uma pessoa que entra com droga na Indonésia, ela não vai, na ficha dela, no currículo dela, ela não vai pegar simplesmente o artigo de tráfico de drogas. Ela não vai ser julgada simplesmente pelo tráfico de droga. Ela vai ser julgada dentro de um crime, dentro de um processo, ela vai pegar vários artigos que vai levar à morte. Vocês compreendem? Então a pessoa que entra com droga na Indonésia, ela vai ser processada pelo tráfico de droga, contrabando, portadores de não sei, voo clandestino, avião clandestino, arma. Então ela vai pegar vários artigos em um crime só. E é isso que nós precisamos entender, irmãos. É isso que nós precisamos de entender. Não é que no Brasil não tem justiça. É que precisa de muitos artigos em um crime só para que possa levar a pessoa a permanecer pagando a sua pena. Ou seja, prisão perpétua, ou seja, a pena de morte que existe em alguns países. Vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos, que é o todo-poderoso, que todo mundo fala que a justiça funciona e tal. Mas se você for nos Estados Unidos, você vai ver que as pessoas que pegam pena de morte nos Estados Unidos são aquelas pessoas que matam muita gente de uma vez. Aquelas pessoas que praticam crimes hediondos. São aqueles elementos que não têm condições de viver na sociedade. Eles pegam a prisão perpétua. E outros vão para ser executado porque o
o artigo que eles foram enquadrados são muitos, dentro de um crime só que ele praticou. Vamos pegar o exemplo de pessoas que nos Estados Unidos entraram num colégio atirando e matou muitas pessoas. Então ele vai pegar muitos artigos, né? Eles estão portando armas sem o porte de arma ilegal, né? Crime contra a vida. E quantas pessoas ele tirou a vida. Então é muitos artigos em um processo só, num crime só. Isso é que leva as pessoas a pagar na justiça pela sua pena. Agora você pega um político que rouba nos Estados Unidos, ele não vai pra, ele não tem cadeira elétrica para ele, não tem pena de morte para um político que rouba nem nos Estados Unidos, que se acha todo poderoso. Eles não pegam pena de morte por ter roubado o seu país. Então precisa entender que até mesmo no Brasil, você pega um ladrão de residência, ou um assaltante de banco, ou um ladrão de carro, um sequestrador. É da mesma forma que está acontecendo na Lava Jato. É preciso acumular muitos crimes na ficha deles para que eles permaneçam na cadeia. Por isso a importância de seguir adiante com a Operação Lava Jato. Mesmo que esses políticos não saiam, mesmo que eles continuem roubando, mas vai chegar um dia que a ficha deles vai estar tão suja que eles vão ter que pagar pelo crime que eles cometeram. Então, e olhando também pelo lado do crime comum no Brasil. Um atirador que entra no colégio atirando igual entrou em Realengo, no Rio de Janeiro, e matou aquele tanto de pessoas. E suicidou. E há poucos dias o rapaz entrou na creche e tocou fogo na professora, nas crianças, e se queimou também, suicidou. Vamos pegar esses dois casos. Nesses dois casos, as pessoas que planejou a morte dos outros, eles planejou a morte de muitas pessoas em um crime só. Então, quando eles se programaram, automaticamente entrou na mente deles a programação do suicídio. Isso significa que a própria consciência dele determinou a pena de morte para ele. O crime dele foi tão grande que a consciência dele acusou ele a pena de morte. Ou seja, a lei é quando você alcança o juízo. A lei é quando você alcança o juízo. Por isso que a Bíblia fala, há pecados que é para a morte. Então, dependendo do seu pecado, a sua própria consciência te acusa à morte. Dependendo do seu crime, a sua própria consciência te acusa à sua reclusão. E, diante de tudo isso, o que nós temos que fazer é não parar com a Lava Jato, porque são pessoas que a primeira etapa da Lava Jato era tirar o PT, o governo do PT tirou. Agora eles querem parar a Lava Jato, por quê? Porque existe agora a intenção da Lava Jato é pegar outras pessoas de outros partidos, outros políticos que estão envolvidos também no esquema de fraude do governo do PT. Eles tiraram o governo do PT, mas existe ainda muitos corruptos que deve ser trazido à tona para que possa pegar na ficha deles o artigo de corrupção também. Porque no dia, mesmo que eles não parem de roubar, mesmo que eles não parem de ser corruptos, mas um dia a ficha deles vai estar tão suja que eles não vão poder se candidatar mais. Eles não vão poder exercer mais cargo público. É assim que funciona a justiça. É assim que funciona. Amém?